Nunca apostei contra James Cameron, porque Avatar, Fogo e Cinzas é mais um exemplo de um espetáculo visual que enche os olhos na maior telona possível. Vamos falar sobre Avatar, Fogo e Cinzas, mas antes eu gostaria de já lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixarem bastante like para dar aquela força marota. Vamos então, Avatar, Fogo e Cinzas é o terceiro filme dessa franquia do Avatar do James Cameron. É uma continuação direta do Avatar, O Caminho da Água, e ao mesmo tempo é um filme que continua não só, ele parte onde O Caminho da Água terminou, com o funeral lá do filho mais velho do Jake Sully e da Neytiri, que era o Neteyam, né? E que agora a gente parte nessa jornada de uma família que está completamente destroçada em um luto eterno pela morte do filho do membro mais velho da família, né, do primeiro filho, do primogênito da família, por assim dizer, e que agora busca forças para enfrentar os humanos e a ameaça do Coronel Quaritch novamente, né? Eu acho que o Avatar Fogo e Cinzas ele é um filme muito sobre transição, um filme que ele tá ali no meio da franquia para transicionar e dar um espaçamento para os devidos personagens, ou seja, ele é o filme que fundamenta quais serão os protagonistas desses próximos filmes do Avatar, a partir do ponto de vista dos filhos do Jake Sully e da Neytiri, né? Por mais que o Jake Sully e a Neytiri ainda sejam o foco e eles guiem o protagonismo do filme, esse terceiro filme ele dá um foco muito grande nos filhos, né? Então, o que o James Cameron faz aqui é um enredo que, por mais que repita a mesma lógica em termos narrativos do primeiro e do segundo filme, ele ainda fundamenta muito sobre o desenvolvimento de cada um dos personagens. Ele separa alguns personagens em núcleos, mas dá um subplot para cada um deles. Então, a Neytiri da Zoe Saldana tem um papel importante no filme, ela está cada vez mais raivosa, ela está passando por um luto muito grande no primeiro ato do filme. O Jake Sully está com o mesmo luto da Neytiri, só que ele está tentando achar um jeito de fazer com que a esposa dele volte à batalha, ao mesmo tempo que ele tem que proteger ainda o que resta daquela família que está um pouco destroçada, né? O Loak, que é o filho mais novo, ele está passando por um luto muito grande, porque ele se sente responsável pela morte do irmão, mas ao mesmo tempo ele tem esse papel de tentar suprir a falta do irmão dele, né? Com a questão das baleias, a relação dele com aquela baleia lá, que é o Tucum, do segundo filme, e os demais personagens aqui, né? Tipo a Kiri da Sigourney Weaver, ela tem uma jornada muito espiritual no filme, com a ligação dela com Eywa, que é essa deusa espiritual dos Na'vi, né? E o Spider tem esse papel muito grande também, fundamental no enredo, na narrativa do filme, de tentar se entender como pessoa naquele planeta que agora passa a respirar sem precisar de uma máscara e como isso pode ser uma consequência para que os humanos possam finalmente continuar colonizando Pandora sem precisar usar a máscara com oxigênio, né? E o Quaritch e tal, que é o vilão principal dessa franquia, ele também passa por um dilema muito interessante no filme, tem a relação dele com a personagem nova da Varangue, que é essa líder do clã do fogo, e essa questão dela ser meio que uma pagã, de ser uma líder que instaura o caos e o fogo e destruição por onde quer que passe, independente, ela não está no meio da guerra, ela não tem lados nessa guerra, então ela é uma pessoa que ela age por impulso, ela age pela raiva e pelo fogo da destruição que a personagem dela causa ao longo do filme, né? Eu acho que eu queria ter visto um pouco mais dela ao longo do filme. Eu sinto que o James Cameron abandona um pouco essa ideia do clã do fogo para focar de novo nessa questão dos oceanos, na questão dos Metkayina e tudo aquilo que a gente acompanhou no segundo filme, né? É um filme que ele é muito seguro dentro das suas próprias ideias. Como eu falei, ele é um filme que é uma transição, ou seja, ele é um filme que transiciona, é uma parte 2 do Caminho da Água que transiciona esses personagens com desenvolvimentos um pouco mais maduros e que vai fazer com que eles mudem desse filme pro próximo, pro quarto filme ou pro quinto filme, por aí vai. Eu acho que a direção do James Cameron continua muito afiada, é um filme de 3 horas e 20 que você meio que não cansa porque é um espetáculo visual, ele brinca muito com a questão dos biomas de Pandora, você se colocar na sensação do oceano, na floresta, e você sentir
parte daquele mundo, como se você já conhecesse aquele mundo desde o primeiro filme. Então, você meio que já está convidativo a entrar naquele mundo. E o James Cameron, ele faz um papel muito interessante na tecnologia de cada vez mais evoluir isso, de cada vez mais fazer com que a gente sinta as emoções dos navios, fazer com que a gente se importe com cada um deles, mesmo que sejam personagens um pouco menos importantes dentro da franquia. Eu acho que cada um tem o seu momento para brilhar no filme, e o James Cameron faz isso de uma maneira muito interessante. Independente de tudo, eu acho que Avatar é uma franquia que ela é muito difícil de agradar o público-alvo, porque o público-alvo pede que seja uma história um pouco mais elaborada e tudo mais, mas eu acho que desde o primeiro filme e até no próprio segundo filme, o James Cameron vem para mostrar que Avatar não é uma história que precisa ser uma narrativa que tem que ser extremamente complexa, extremamente bem elaborada e tudo mais. Eu acho que ele sempre mostrou desde o primeiro filme que essa é uma história sobre tecnologia, sobre a humanidade, sobre a gente olhar o que a gente está fazendo com o nosso planeta, sobre o meio ambiente, sobre preservar certos meios naturais que a gente tanto tem no nosso planeta e tudo mais, né? Eu acho que o Fogo e Cinzas, essa questão do fogo, ela é a representação da destruição, o poder que os humanos têm nessa ganância por colonizar e, ao mesmo tempo, o renascimento de uma família que passa por esse luto muito grande dado as consequências do final do segundo filme. E eu acho que, no geral, Avatar Fogo e Cinzas ele é um puta filme. Ele é um filme que ainda assim é uma experiência que é única de ver na telona no cinema, e mesmo se você vê em casa, não vai ser igual ver no cinema. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Avatar Fogo e Cinzas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!